É um prazer enorme estar com vocês neste festival e eu agradeço ao Artsol pelo convite, agradeço pela parceria de longa data e cumprimento aqui o professor Arantes, ex-presidente do IFAM, um grande parceiro que muito contribuiu com tudo isso que nós temos hoje. É um imenso prazer fazer parte dessa mesa. Cumprimento a minha querida diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Cláudia Márcia Ferreira, meu amigo Ricardo Lima, que eu vejo aqui também, que é um grande parceiro, e a Sônia Quintela, também agradeço pelo convite especialmente. E tenho hoje a missão de falar sobre um tema que eu tenho certeza que o Centro Nacional de Folclore falaria muito melhor, mas que eu vou fazer um esforço, de algum modo, de tratar um pouco sobre a política, na verdade, do patrimônio cultural imaterial no Brasil, essa interface que tem com o campo do artesanato e, na verdade, o trabalho que o IFAM tem durante esses 18 anos de política de patrimônio imaterial, no campo também que envolve hoje o artesanato. Então, eu vou fazer primeiro uma parte mais conceitual de construção dessa política e de como essas reflexões todas que nós fizemos durante esses 81 anos de IFAM serviram para fundamentar o que nós temos hoje em termos de política de salvaguarda do patrimônio material. E, ao final, é onde eu usarei, de fato, esses slides, mostrando na prática como tudo isso que nós pensamos e que, de algum modo, foi executado hoje, nós temos em termos de política de salvaguarda. Então, falar um pouco para vocês sobre o campo do patrimônio cultural imaterial, as ações do IFAM por meio do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e também algumas ações de salvaguarda de bens registrados e a sua relação com as comunidades artesãs. Então, eu vou concentrar mais a minha fala, primeiro, pontuando um pouco o que eu acho que caracteriza a nossa maneira brasileira de pensar e também de executar essa política, que eu entendo ser bastante diferente do modo como outros países e como a própria Unesco conduzem a mesma questão. E, para isso, eu vou fazer uma volta muito rápida lá nos antecedentes dessa política, para mostrar como cada um desses antecedentes deixou uma marca e influenciou o que veio depois, o que temos hoje. Em seguida, eu vou tentar focalizar aquilo que eu entendo que é a diferença da nossa abordagem para essa abordagem mais internacional. E, por fim, vou discutir os resultados dessa nossa perspectiva, finalizando com algumas ações, programas e algumas atividades e até certos desafios que todo esse nosso trabalho coloca e vem colocando desde quando isso se tornou uma política mais sistemática, a partir do ano 2000, quando então é promulgado o Decreto 3551, em 4 de agosto, que então cria o registro de bens culturais de natureza imaterial e também o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, conhecido como PNPI. Mas essa história aqui no Brasil, que nós temos aqui no Brasil, dessa relação entre o que hoje nós chamamos de patrimônio cultural imaterial e a própria ideia de patrimônio, como todos estão, acho que quase carecas de saber, é bastante antiga. E já estava lá na proposta de Mário de Andrade para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, elaborado em 36 e 37, a pedido do ministro Gustavo Capanema, e também o trabalho de Mário de Andrade, antes disso mesmo, à frente do Departamento de Cultura do município de São Paulo, que foi onde, pela primeira vez, algo neste sentido se concretizou, por volta, antes mesmo do anteprojeto de lei, já em 1933, 1934. Então, qual foi, talvez, a principal contribuição de Mário na construção dessa forma de atuar com o patrimônio cultural imaterial? Eu acho que a primeira contribuição dele foi a de inclusão. Incluir a noção de que manifestações da cultura popular também são patrimônio. A outra grande contribuição foi mostrar a importância da documentação etnográfica,
da documentação audiovisual, no sentido de ser uma das formas mais eficientes para se conseguir reter, se construir, na verdade, se possibilitar construir conhecimento sobre esse tipo de patrimônio que é tão efêmero, de expressões culturais, manifestações culturais que são tão voláteis, que são processuais, que são dinâmicas, que acontecem, que aparecem e desaparecem no tempo e no espaço, às vezes com regularidade, mas que não fica aí todo o tempo para ser visto, para ser fruído, como acontece com aquilo que o IPHAN estava acostumado a lidar, que é com os monumentos, com os conjuntos urbanos, com sítios históricos, com as obras de arte. Então, a contribuição seguinte, logo após esse surgimento do IPHAN com a política do patrimônio material, de valorização das coisas móveis ou imóveis, que tivessem excepcional valor artístico e histórico e que tivesse vinculado a fatos memoráveis da história do Brasil, a contribuição em seguida vem da Unesco, e isso é muito pouco falado. Mas a Unesco, quando é criada no pós-guerra, a Unesco induziu um conjunto de políticas que aqui no Brasil teve um rebatimento bastante importante. Inclusive com a criação da Comissão Nacional do Folclore, que foi, digamos, o germe do que logo após veio a se chamar Campanha Nacional de Defesa do Folclore, em 58, que na sequência deu origem ao Instituto Nacional do Folclore, sediado então na Funarte, isso em plena década de 50, e que hoje corresponde ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é a unidade especial do IPHAN, em 2003, incorporado ao Departamento do Patrimônio Imaterial. Então, quais foram as contribuições da Unesco e seu rebatimento no Brasil? E todo esse trabalho que os folcloristas fizeram. A criação de comissões estaduais de defesa do folclore. A realização, já naquela época, de congressos sobre esse tema e, de forma muito incisiva, o enfrentamento, já naquele momento, dos preconceitos sociais e até mesmo preconceitos acadêmicos relacionados à própria ideia de folclore e o reconhecimento também da complexidade da intervenção nas dinâmicas da cultura popular e, de forma muito enfática, na busca da sua institucionalização. Ou seja, na medida em que a proposição de Mário de Andrade foi meio que engavetada pelo IPHAN e ficou razoavelmente esquecida por muito tempo, este pessoal aí que eu citei há pouco tempo tomou lugar e efetivamente desenvolveu no Brasil um conjunto de iniciativas e de reflexões que criaram, de fato, uma base que até hoje, neste século, nesta década, fundamenta diversas das nossas ideias, vários dos nossos princípios e também das nossas ações de salvaguarda, como veremos ao final. Eles investiram muito também na produção e na difusão de conhecimentos sobre a cultura popular, e foi daí, dessa raiz, que saiu todo um desenvolvimento de programas de apoio e fomento a essas manifestações tão variadas e complexas, e, em particular, aquilo que nós tratamos hoje, que foi ao artesanato popular. E, mais especificamente, sempre tendo como foco os produtores desse artesanato, os processos de produção. Sempre tendo como protagonistas de tudo aqueles que produzem o artesanato. E isso desde 1970, a partir do projeto de artesanato brasileiro, que foi um projeto piloto de apoio ao artesão, com 2 núcleos de atuação em Juazeiro e Paraty, e que visava pesquisa,
documentação e também discutir o escoamento da produção desse artesanato. A experiência desse projeto chamado PAB serviu à constituição depois da Sala do Artista Popular, já em 1980, que se encontra atualmente com acho que mais de 180 edições, envolvendo documentação, exposição e venda. E todos esses projetos, ainda na década de 70, quando nós tínhamos uma política de patrimônio muito voltada para as coisas e valorização de toda a arquitetura herdada do período colonizador, então os seres humanos e as pessoas e comunidades, que é isso que a gente trouxe como desafio, pensar um pouco no papel das comunidades e das pessoas nesses processos de coisificação, que era que predominava no IFAM. Todos esses projetos de valorização do artesanato, que era então desenvolvida no campo do Centro Nacional de Folclore, foram construídos e executados à luz de um princípio basilar: a parceria com os artesãos, ou seja, o protagonismo dos artesãos e dos demais atores locais, já que nós sabemos que não é possível preservar nada sem o envolvimento das comunidades artesãs. A próxima contribuição, que vale a pena ressaltar em termos históricos, é a do Centro Nacional de Referência Cultural, que é criado em 1975 e que foi uma parceria entre o Ministério da Indústria e Comércio e a Universidade de Brasília, a UNB, que se voltou também para o universo da cultura popular e dos saberes e fazeres populares, mas em busca de uma outra coisa. Inicialmente, em busca do reconhecimento do potencial criativo e do potencial econômico também dessas referências culturais. E o impacto que isso poderia ter na geração de produtos nacionais, produtos mesmo, produtos até mesmo industrializados, que tivessem aquilo que nós podemos dizer, tivessem a cara do Brasil. Ou seja, uma busca das raízes da cultura popular, com a ideia de que essas raízes fornecessem alimento à criação contemporânea e ao produto brasileiro. E vai ser dessa vontade que acaba surgindo o CNRC e trabalhos que são fundamentais para a construção desse campo. E eu diria que a grande, enorme contribuição desse momento foi a ideia de construção, foi a construção da ideia, na verdade, do que nós chamamos de bens culturais vivos, bens culturais não consagrados, que depois o próprio Aloysio Magalhães, que é o criador também dessas iniciativas, vai trazer para o IFAM, quando ele, então, se torna presidente da Fundação Nacional Pro Memória. E, naquele momento, a importância da participação social, da participação comunitária, que era algo que o IFAM não estava acostumado a lidar, já que os processos de preservação do chamado patrimônio cultural, que não era o patrimônio vivo, era o patrimônio consagrado, ele não dependia de participação comunitária, porque ele era um ato da administração pública unilateral e solitário, não solidário. Na verdade, era dependente apenas da visão do técnico sobre aquilo que ele entendia sobre o que era patrimônio. E um parecer técnico, então, construía o que seria a identidade nacional. E todos esses trabalhos que eu apontei aqui foram justamente desconstruindo com muito cuidado essas ideias. Na verdade, de que nós não temos uma identidade, mas a ideia de identidade como algo muito mais plural. E então, foi nesse momento que surge essa ideia de participação também, que é reforçada a ideia de participação social e comunitária na preservação do patrimônio, e esses avanços todos foram incorporados pela Fundação Nacional Pro Memória, que era o braço executivo do IFAM e que atuou mais ou menos de 79 até 1990. Foi esta Fundação Nacional Pro Memória que foi responsável por um conjunto de ações exemplares no campo do patrimônio, como o projeto de documentação e salvaguarda, não se chamava assim salvaguarda, mas essa ideia que ele transmite da tecelagem do Triângulo Mineiro,
do qual a nossa querida conselheira Cecília Londres participou, e que é ex-presidente da Associação do Museu do Folclore, e também um projeto denominado MAMBA, que é um projeto denominado MAMBA na Bahia, que é de mapeamento dos monumentos e sítios religiosos negros da Bahia, que é o primeiro projeto de inventário desses monumentos e sítios negros, desse patrimônio afro-brasileiro, que ainda também não tinha sido contemplado com as ações preservacionistas e que, dentro de um projeto dele, que chamava Etnias e Contextos Culturais, passou, então, a identificar esse tipo de patrimônio que ainda não tinha sido contemplado com ações de preservação e que foi capitaneado pelos professores Ordep Serra e Olímpio Serra. Em seguida, vem uma outra experiência que pouca gente fala, a própria Cecília Londres, quando escreve, ela não se remete a esse momento, mas que é importante para nós entendermos como esse instrumento, esse instituto jurídico denominado registro, com este nome vai parar na Constituição de 88, que é uma experiência de um grupo chamado Projeto e Legislação, que acontece em 1987, dentro do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, que é coordenado, então, pela arquiteta e urbanista Márcia Santana, que é a primeira iniciativa de pesquisa pelo mundo de como esse tipo de patrimônio intangível era tratado em termos jurídicos. E foi naquele momento, no final dos anos 80, que esse grupo da Bahia teve conhecimento da legislação japonesa de 1950, que foi a base a partir da qual a Unesco criou sistemas dos tesouros humanos vivos, e este grupo analisou os desdobramentos dessa lei na Tailândia, nas Filipinas e em outros países asiáticos, e começou a ter o vislumbre de outras possibilidades, para além daquelas já conhecidas, de lidar com esse patrimônio, que era apenas pelo tombamento. E foi daí que essa proposta do instrumento que eles chamaram de registro especial foi para a Constituição, através da participação de um desses membros, o professor Paulo Ormindo de Azevedo, que é, então, designado para entregar a Comissão de Cultura da Constituinte, e que, então, leva essa experiência lá da Bahia, e, então, a dimensão imaterial do patrimônio ocupa um lugar de destaque na Constituição de 88. Há, nesse artigo 216, omissões e imprecisões, eu não vou lê-lo, porque vocês estão já também cansados de saber, né, o poder público, com a colaboração da comunidade, isso vale a pena dizer, porque a dimensão comunitária ganha, então, um status diferenciado a partir disso, mas vocês sabem que lá cria o registro, os inventários ganham status constitucional também, mas ele tem algumas omissões e imprecisões que eu não vou tocar aqui. Eu direi apenas que a grande novidade, a meu ver, não é, como é corrente acreditar, a categoria patrimônio imaterial, porque, na verdade, nunca foi proibido anteriormente considerar aspectos da imaterialidade, importantes da imaterialidade, na materialidade do patrimônio. A grande diferença, na verdade, é que você considerar esses aspectos significaria, muitas vezes, dar voz e vez a quem não tinha, ou, na verdade, que se fosse dar, não elegeria muitos dos bens que foram reconhecidos, porque não eram, na verdade, não viriam valores a partir do olhar de muitas dessas comunidades. Então, a Constituição de 88, olha que eu saí de Mário de Andrade e estou em 88, né? A norma constitucional, ela resolveu, ainda que só como norma, um problema demográfico que afligia o campo do patrimônio desde 1937, que é a ausência de pessoas, a ausência dessas comunidades aqui, que vocês pediram para falar hoje, as comunidades artesãs, as chamadas comunidades detentoras e produtoras de bens culturais. E por quê? O patrimônio estava fantasmagoricamente povoado de coisas, móveis ou imóveis, sempre tratadas como autossuficientes. O professor Piano sempre vem alertando que, ao transferir a matriz do valor cultural do Estado para as práticas sociais de identidade e memória,
A Constituição de 88 introduziu na arena a figura do sujeito, dos sujeitos e das comunidades. Do sujeito, por quê? Porque somente sujeitos podem exercer identidade e memória. As coisas, os produtos, eles não têm consciência de si, de sua identidade, nem procuram inteligibilidade, sentidos e valores no seu existir. As coisas, apesar de contarem com trajetórias, com biografia social, elas não têm consciência da ação do tempo sobre si e de seu devir. Identidade e memória são atributos de sujeitos, de pessoas, agora transformados em protagonistas. As coisas, os produtos, são agora referências importantes. Mas, apesar da previsão constitucional, que já então criava essa dimensão e colocava essa diretriz, o silêncio do Estado se manteve. A letra da Constituição ainda era morta. Nós não tínhamos uma efetividade dessa política. Em seguida, o grande marco que nós temos, inclusive por influência da Carta de Veneza, de recomendações também internacionais, é a criação do Programa do Patrimônio Imaterial dentro da Unesco, em 1992, como uma iniciativa também dos países asiáticos. Nos anos 90, os países asiáticos tomaram o poder dentro da Unesco, inclusive com a colocação do Matsuura como presidente da Unesco. E vai ser a partir do momento em que um japonês assume a presidência da Unesco que o PCI, que o Patrimônio Cultural Imaterial, de uma maneira mais ampla, passa a figurar com uma certa força dentro do plano internacional. O Matsuura fura o bloqueio da Unesco. A Unesco era bloqueada com relação a tudo, absolutamente tudo, que não fosse da tradição europeia da preservação do patrimônio cultural. Havia um bloqueio seríssimo, que começa com a aplicação da própria Convenção de 1972, que é a Convenção do Patrimônio Mundial, a partir da qual o Japão apresenta uma candidatura dos templos japoneses, que são construídos e reconstruídos a cada 70 anos, por conta dos terremotos, e uma discussão que você já conhece, e a Unesco simplesmente recusa liminarmente a candidatura do Japão. E é a partir desse conflito e de outros que é realizado aquele grande encontro em Nara e que vai gerar a recomendação de Nara com aquela grande discussão internacional sobre o que é autenticidade. E, portanto, quando os japoneses tomam conta da Unesco, a primeira coisa que eles fazem é criar um programa do patrimônio cultural imaterial, criar um setor do patrimônio cultural imaterial na Unesco e colocam na chefia desse setor também uma japonesa, que logo depois cria o programa da proclamação das obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade, e depois os sistemas tesouros humanos vivos, que é inteiramente baseado nessa forma japonesa, lá da década de 50 também, de fazer salvaguarda, com poucas diferenças. Esse conjunto de iniciativas da Unesco, portanto, cria uma outra ideia com a qual nós não trabalhávamos no Brasil, mas que foram ideias depois bastante apropriadas na sequência, que foi a ideia dos planos de ação, que hoje nós chamamos também de planos de salvaguarda, como uma ação fundamental para a continuidade desse patrimônio e também todo um conjunto de incentivos à implementação de instrumentos de identificação e de reconhecimento também no plano internacional. Então, nos 60 anos do IPHAN, isso é em 1997, a Constituição está em 88, não houve nenhum movimento no sentido de, então, fazer com que a política fosse regulamentada, que o instrumento do registro fosse regulamentado. Por isso eu chamei aquilo de silêncio do Estado. Houve um silêncio contínuo a partir da Constituição de 88, que, então, autorizava o Estado brasileiro a criar, então, uma política do patrimônio imaterial, mas o silêncio se manteve. E aí, em 97, aquela mesma pessoa que estava em 87,
no IPAC discutindo o registro dos bens imateriais, ela, na verdade, junto com Cláudia Márcia, aquela senhora que está ali, e com mais Célia Corsino, professor Augusto Arantes participou desses momentos todos também, com protagonismo, Cecília Londres, quem mais, Cláudia Márcia, me lembra aí? É uma turma da pesada. É uma turma da pesada que não tem medo e que então resolve, nesses 60 anos do IPHAN, Márcia Santana era superintendente do IPHAN, da regional do Ceará e Rio Grande do Norte, resolve fazer um seminário em Fortaleza, um seminário que foi intitulado Formas e Estratégias, Patrimônio Cultural e Material, Formas e Estratégias de Proteção, que, na verdade, a partir das experiências do Brasil, convida o Lohan Lévi-Strauss também, que estava na Unesco, para apresentar as experiências, e, inclusive, analisando as experiências da Fundação Nacional Pro Memória, do movimento folclorista, as ideias de Mário de Andrade também estavam ali presentes para ser discutidas, as experiências do Projeto de Artesanato Brasileiro, a Sala do Artista Popular, o Programa de Apoio às Comunidades Artesanais, o PACA, que foi desenvolvido em parceria com a Comunidade Solidária do Governo Federal, que aí o ArteSol também participa desse processo. Esse seminário teve como resultado a Carta de Fortaleza, que então sugere ao Estado brasileiro se criar uma comissão dentro do Ministério da Cultura e um grupo de trabalho chamado GTPI, Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial, para então criar o decreto que regulamentaria a Constituição e a política do patrimônio material. Então, a partir daquele seminário, e com base em nosso próprio percurso, saiu a ideia, né, da montagem desse grupo, que atuou por 2 anos, que resultou na edição do Decreto 3551 de 2000, que traz um instituto jurídico chamado Registro, adaptado a este universo do patrimônio imaterial, já que o tombamento, como eu disse, tal qual como colocado no Decreto-Lei 25, e muito mais tal qual aplicado pelo IPHAN, não seria adequado à dinâmica dos bens imateriais. E também é criado, a partir daí, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 3 anos após, cria-se a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco. E especialistas brasileiros que já estavam ajudando a implementar essa política, nós temos um deles aqui, professor Arantes, e também a professora Cecília Londres. Houve uma reunião preparatória aqui no Rio de Janeiro. A Unesco tinha ciência de que o Brasil, então, liderava esse movimento e que já tinha suficientemente esse amadurecimento sobre essa política. A diversidade cultural brasileira dava, inclusive, respaldo, porque nós tínhamos algo, como Sônia falou, um produto aí bem interessante para se trabalhar e uma experiência larga de quase 70 anos, que então colocava o Brasil em outro patamar. Então o professor Augusto Arantes e Cecília Londres participaram, na verdade, das discussões e da elaboração dessa convenção da Unesco. E, por fim, em 2004, é criado um departamento do patrimônio imaterial. O professor Augusto Arantes também foi o primeiro diretor, ficou pouco tempo, porque logo depois ele foi ser presidente do IPHAN, e assume então a diretoria a professora Márcia Santana, que foi inclusive também a coordenadora do grupo de trabalho do patrimônio imaterial. Então é a primeira vez que nós temos então no Brasil uma política de identificação, reconhecimento e salvaguarda desse patrimônio dentro da estrutura do IPHAN. Em 2003, antes da criação do departamento, o Centro Nacional de Folclore, então, passa a integrar a estrutura do IPHAN. O tempo todo, nós trabalhamos com 2 noções principais. A primeira, de patrimônio cultural imaterial, como os conhecimentos e habilidades, celebrações, lugares, formas de expressão, artísticas, cênicas, lúdicas, plásticas, musicais, literárias, mas também objetos, artefatos, ferramentas associadas que fazem parte desse patrimônio, o que implica, portanto, entender esse patrimônio não somente a partir desses conhecimentos e habilidades, não somente a partir dos produtos de que eles são resultados, mas, sobretudo, a partir do seu território.
daqueles que fruem esse patrimônio, daqueles que são, eventualmente, fruto desse patrimônio, daqueles que têm esses bens como referências culturais, embora não sejam muitas vezes diretamente os seus produtores diretos. Ou seja, o nosso foco é trabalhar sempre tendo como protagonista as comunidades que são detentoras e que produzem esses bens culturais. Essa é a visão que acabamos desenvolvendo aqui no Brasil, junto com a de referências culturais, que envolve, assim, todos os domínios da vida social que são especialmente valorizados, o que implica ver os indivíduos e os grupos sociais não somente como detentores e como produtores de determinado patrimônio, mas como intérpretes desse patrimônio, como sujeitos da constituição desse patrimônio, como sujeitos do reconhecimento desse patrimônio e, por fim, como sujeitos da sua própria salvaguarda. Isso tudo convergindo para uma noção que coloca o ser humano no centro, e não as coisas, como eu disse. O ser humano como suporte desse patrimônio e responsável, em última análise, pela concretização desse patrimônio no tempo e no espaço. E também responsável pela viabilidade e pela continuidade desse patrimônio. A salvaguarda nesse campo, afirma Márcia Santana, deve, portanto, estar mais orientada pela valorização do ser humano e para o registro do seu saber do que para a preservação ou valorização de objetos e produtos. No plano federal, num dado momento, se tomou conhecimento de programas como o Sistema dos Tesouros Humanos Vivos e outros da Unesco, mas se chegou à conclusão, já no GTPI, que esses sistemas eles não atendiam muito aquilo que nós queríamos no Brasil, que era preferível seguir o rumo da nossa própria trajetória, que é o rumo do bem inserido no seu território. E, para isso, então, nós temos aqui, com relação aos bens registrados, vou mostrar rapidamente, para encerrar, 3 momentos, 3 programas, com relação a bens registrados com patrimônio cultural e material, bens inseridos em programas do Centro Nacional de Folclore, mais relacionados ao Promoarte, que Cláudia Massa está aqui, poderia falar muito melhor, então eu vou pincelar, e também bens que são, na verdade, que fazem parte do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Então, nós temos aqui o ofício de Paneleiras de Goiabeiras no Espírito Santo. E qual é o espírito disso? Qual é a mensagem que você quer dizer quando nós falamos que nós analisamos as condições materiais, ambientais, sociais e econômicas? Que salvaguarda é isso? Não é focalizar não só no produto, não apenas na transmissão de saberes, mas no bem inserido no seu contexto. A ofício de Paneleiras, esta semana especificamente, nós tivemos uma reunião, é a última ação aqui junto ao DNPM. Por quê? Porque as paneleiras receberam um ofício dando um prazo de 60 dias para regularizar. Elas são uma associação de paneleiras que, se não se cooperativarem na figura jurídica de uma cooperativa, o barreiro será fechado, porque a lei assim determina. Ou seja, foi preciso uma ação do IPHAN, mais uma vez, porque, na verdade, o registro nasce também de uma intervenção do Estado do Espírito Santo, que ameaça construir uma estação de esgoto no Barreiro, no Vale do Mulembá, que é a única jazida existente, embora se faça um estudo buscando outro barro, mas nenhum atende aquela qualidade. Então, através de uma ação, inclusive em parceria com o IPHAN, o governo do Estado reconsidera, porque se constrói o barreiro, mas sem impacto, se constrói a estação de esgoto, mas sem um impacto ao barreiro. Então, nós temos um bom resultado, o registro acontece, e aí nós temos, alguns anos depois, já no processo de revalidação. Semana passada, nós nos reunimos junto ao diretor-geral do DNPM e conseguimos, então, que fosse criado, na verdade, uma espécie de licença que leve em consideração a natureza especial do bem como patrimônio cultural do Brasil. E toda a nossa argumentação era essa. Como que o Estado brasileiro reconhece como patrimônio, registra a prática cultural, a Constituição diz que o poder público, de forma ampla, não é o IPHAN,
porque o IPHAN sozinho, pela viés do patrimônio, não consegue salvaguardar nada sozinho, e vocês são poder público. Como nós vamos conseguir proteger o Barreiro se a própria União, através da interpretação literal de uma lei, sem considerar as especificidades e os contextos socioculturais, inclusive sem considerar decretos também federais que disciplinam e, inclusive, conceituam comunidades tradicionais nos quais ela se enquadra, dizendo que a lei tem que tratar de forma diferenciada esses desiguais. E aí nós conseguimos, na verdade, por um trabalho de sensibilização, de mediação, que é muitas vezes o trabalho da salvaguarda, um bom resultado, que foi a criação de uma licença especial por conta do registro do bem como patrimônio cultural do Brasil. Nós temos aí o modo de fazer viola de coxo, onde nós também temos a elaboração de um plano de manejo ambiental junto com o IBAMA e CMBio, por conta da extração da madeira para confeccionar a viola de coxo. Eu vou pontuar muito rapidamente, porque meu tempo já acabou. Renda irlandesa, nós temos aqui a presidente da associação, onde nessa foto aqui, que ficou péssima, nós entregamos há mais ou menos um mês as máquinas para a confecção do lacê. Outra problemática relativa à matéria-prima desse bem cultural. Ou seja, a transmissão existe, a vontade existe de praticar, mas existe ali uma condição material que é o lacê, a única fábrica existente no Brasil que produz o lacê de boa qualidade, da qualidade que elas reconhecem, desde o começo do registro ameaçava fechar. Ficou anos ameaçando, elas fizeram negociações para que a empresa se mantivesse e se manteve até onde pôde. Nesse tempo, o IPHAN promoveu com elas discussões com a universidade, tentando construir uma máquina para produzir aquele lacê, fez várias ações em todos os sentidos, até de comprar a máquina, mas que era uma engenhoca que, se tirasse do lugar, ela desmontava e ninguém sabia montar, porque é uma máquina muito antiga. Enfim, há 2 anos nós fizemos, na verdade, uma verdadeira cruzada pela indústria brasileira, tentando localizar uma máquina que então satisfizesse aquela qualidade da matéria-prima, porque eu cheguei a ver lá na visita que nós fizemos, produtos sendo devolvidos, porque nós víamos e elas entendiam que aquilo não era renda irlandesa, com aqueles produtos que estavam oferecidos. Então, nós conseguimos encontrar, há alguns meses, a máquina, e mais, nós conseguimos, com o recurso de um TAC, adquirir 15 máquinas. Elas estão sendo e foram capacitadas para produzir o lacê. Então, elas agora produzem não só a renda, como o próprio lacê, e nós fomos entregar a máquina, que foi uma festa muito linda e emocionante, há mais ou menos um mês, em Aracaju. São ações pontuais que eu estou só pincelando. Aqui, das bonecas Carajás, que tem também várias ações que nós fazemos hoje com relação a isso, mas que tem problemáticas no campo da saúde, fortíssimas, que nós, inclusive, já acionamos o Ministério da Saúde, que tem um programa de suicídio indígena forte, mas que eu não tive nem resposta. Modo de fazer cuias do Baixo Amazonas. Nós fizemos recentemente um festival de cuias, que foi sensacional, que incluiu oficina de preparação, modelagem e grafismo das cuias. Foi um festival lindíssimo também. Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. A gente tem feito também festivais em todo o Nordeste, em vários estados. Eu participei de um na Paraíba o ano passado. O Promoarte, que é um grande programa que o centro vem desenvolvendo aí há muitos anos, com 65 polos, 24 estados, 71 municípios, 150 comunidades, 63 associações, 4.178 artesãos contemplados aí, envolvidos nesse projeto, 5 povos indígenas, com mais de 423 indivíduos participantes. O centro desenvolve, com esses trabalhos aí, que tem eixos de atuação, com linhas, apoio à produção, adequação e construção de local de trabalhos. Vocês vão vendo aí. São atividades que formam parcerias, elaboram materiais que têm ajudado as comunidades em negociações comerciais, reivindicações políticas também, nos âmbitos locais, regionais e também nacionais. O fortalecimento de organizações sociais dos produtores, na oficinas de repasse de saber, apoio à produção, aquisição e conserto de material permanente, equipamentos, máquinas, ferramentas, mobiliários, veículos, apoio à comercialização, criação e adequação de espaços de venda, apoio à comercialização também, isso de norte a sul do país, apoio à comercialização
participação em mostras e feiras, outro exemplo de um grande projeto que é o Mercado Brasil, que tem sido sucesso também. A Sala do Artista Popular, que apoia a divulgação. Itinerância da Sala do Artista Popular por vários estados também do Brasil. Apoio à divulgação. São várias linhas e eixos que... Produção de 56 documentários etnográficos, criação de um site próprio, produção de cadernos de memória, caderno de padrões, almanaque, catálogo de produtos, criação de identidade visual para 46 polos, e tudo isso construído sempre em diálogo com as comunidades, sempre levando em consideração a visão que elas têm sobre o artesanato, sobre o patrimônio que elas produzem. Criação de material de divulgação, folders, etiquetas, livretos, que o Mercado Brasil. O PNPI, para finalizar, e aí 2 minutos mesmo. Nós temos os editais do PNPI, que desde 2005 lança aí, até há 2 anos que nós não temos, infelizmente, recursos, mas nós estamos vendo se no próximo ano a gente consegue lançar, que é voltados à identificação, documentação e melhoria das condições de sustentabilidade. E aí nós temos ações de mapeamento e documentação, artesãs do Marã-Mará, no Amapá, culturas da fibra, no Rio de Janeiro, mestres bordadeiras no Rio Grande do Sul, Pêssanga, ovos escritos, expressão e cultura da Ucrânia no Brasil, Paraná e Santa Catarina, saber e fazer das louceiras de chã, da Pia, Paraíba, artesanato Pancaru, memória e patrimônio, educação e sustentabilidade Pernambuco, em um edital que nós fizemos para a valorização dos povos, da cultura dos povos e comunidades de matriz africana, um prêmio para as comunidades de terreiros, a Casa do Alacá, na Bahia, Fábrica de Sonhos, no Pará, projeto Criando Arte, no Maracatu, em Pernambuco, Artes e Bordados de Esmeraldas, em Minas Gerais. E são essas mais ou menos as nossas ações. Eu agradeço imensamente a oportunidade e a paciência de vocês por ter extrapolado também o meu tempo. Muito obrigado.